Vamos então à nossa mensagem de hoje. O texto está em 1 Reis 16, do 29 ao 33. É o texto que nós vamos ler inicialmente. Vamos fazer uma breve oração. Oremos então. Glorioso Deus, amado, maravilhoso, eterno Pai, Senhor dos exércitos, louvamos ao teu santo nome, ó Criador. Clamamos a ti, meu Deus, pelo entendimento, meu Pai, da tua palavra, que teu Santo Espírito abra mentes e corações, nos dê, meu Pai, a sabedoria que precisamos, discernimento espiritual, humildade diante da tua palavra, meu Deus. Pai eterno, fale conosco, edifique nossas vidas, que estejamos de corações abertos, meu Pai, para a tua palavra, que venhamos não ser somente ouvintes, meu Deus, mas também praticantes da tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, esteja nos aperfeiçoando, esteja transformando vidas, salvando almas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então diz assim o texto, 1 Reis 16, do 29 ao 33. No 38º ano de Asa, rei de Judá, começou Acabe, filho de Omri, a reinar sobre Israel, e reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o antecederam. E como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que ele edificara em Samaria. Também fez uma Azera, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que o antecederam. Aqui um breve relato do reinado do perverso e imoral rei Acabe de Israel. Eu quero começar com esse texto trazendo um contexto, irmãos, daquela época do reinado de Acabe em Israel. Na verdade, o povo de Israel, o reino do norte, lembrando a vocês que Israel nessa época era dividido em reino do norte, a capital era Samaria, e tinha também reino de Judá, a capital Jerusalém. E os reis de Israel, em sua maioria, eram reis maus aos olhos do Senhor. Aos olhos do Senhor. Eles eram reis que eles mesmos andavam longe de Deus, que conduziam a nação a andar longe de Deus. Acabe era um desses. Então aqui em 1 Reis 16, de 29 a 33, nós percebemos que a palavra diz que o rei Acabe, ele foi pior, veja bem, irmãos, ele foi pior do que os reis que o antecederam. E olha que os reis que antecederam Acabe não foram bons reis, né? Com raras exceções. Então ele conseguiu superar em perversão, em idolatria, né? Em imoralidade, os reis anteriores a ele. Nessa época, então, existia um profeta, um dos maiores profetas da história de Israel, bastante conhecido e falado, é o profeta Elias. Então, nesse momento de grande trevas, iniquidade sobre Israel, no versículo 30, diz então que esse Acabe era um rei mau aos olhos do Senhor, pior que os que o antecederam. E no versículo 33
Diz ainda que ele tomou por mulher Jezabel, é uma rainha também bastante falada, né? Conhecida, a rainha Jezabel, uma mulher muito má, muito perversa. Então ele tomou essa mulher, né, por esposa. Ela era filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Ela era filha do rei de Sidom. Era uma forma de aliança, né? Então era uma forma de Acabe ter uma aliança mais concreta, mais forte com o rei de Sidom. E essa mulher Jezabel, ela acaba corrompendo ainda mais Acabe, levando a ele e ao povo a adorar e levantar mais monumentos a outros deuses como Baal. Baal era um deus da fertilidade, é um deus pagão no meio daquele povo cananeu, também entre os povos de Sírio e de Sidom. Então Baal era um deus bastante conhecido e adorado, reverenciado, deus da fertilidade, naquela região. Diz então que no versículo 32 que Acabe levanta, né, um altar a Baal. Ele constrói, irmãos, um altar, uma casa, um templo, né, a Baal, faz monumentos, enfim, grande idolatria à terra de Israel. A terra, irmãos, que o Deus Criador, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tinha dado ao seu povo. E o povo que lá habitava, esse povo descendente de Abraão, que estava ali dentro da promessa de Deus ocupando aquela terra, esse povo era totalmente rebelde. Era totalmente rebelde ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Diz então no versículo 1 do capítulo 17, acompanhem comigo, capítulo 17, vamos ler do verso 1 ao 4. Então, em meio a esse contexto, perversão religiosa, imoralidade, idolatria, iniquidade imperando na terra de Israel, diz o versículo 1 do capítulo 17. Então Elias, o tisbita que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Preste atenção, irmãos. O profeta Elias, então homem de Deus, ele, diante do rei Acabe, ele diz que durante um período não choveria. Olha o que diz o profeta, irmãos: não haverá orvalho nem chuva sobre a terra, segundo a minha palavra. Olha a ousadia dada pelo próprio Deus, né? Porque Elias era um profeta levantado pelo Senhor. Ele diz para Acabe que não daria durante um tempo nem orvalho nem chuva sobre a terra. Depois veio a Elias a palavra do Senhor dizendo, versículo 2 e 3 agora: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto ao ribeiro do Querite, que está no Oriente do Jordão, do outro lado do Rio Jordão. Então beberás daquele ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então Deus diz assim para Elias: agora, depois que você deu essa palavra ao rei, sai do meio deles, sai desse antro aí de iniquidade, de pecado, vai para o outro lado do Rio Jordão, lá eu vou cuidar de você. Então Deus diz que ia mandar os corvos para cuidarem de Elias, e é isso que realmente aconteceu. Diz no versículo 5, no versículo 6, que os corvos iam de manhã e de tarde levar pão e carne para Elias. Então, irmãos, o que eu quero ressaltar aqui? Que mesmo em meio à total perversão, afastamento de Deus, rebeldia, Deus levanta servos seus para alertar, para trazer também por meio deles uma palavra de juízo, de julgamento, e para alertar o povo. Então Elias, ele é
aquele mesmo profeta que lá na época de Jesus, muitos achavam, diziam e perguntavam: será que João, o Batista, né, é o Elias? Até mesmo Cristo, né? Alguns diziam: esse Cristo, Jesus, é o Elias, porque havia uma profecia, né? E naquela época eles aguardavam esse cumprimento, profecia de que Elias voltaria. Esse Elias, esse profeta Elias, que viveu séculos antes de Jesus. E João Batista é aquele Elias que Jesus disse que havia de vir. Jesus falou: João Batista, esse é o Elias que havia de vir. Por que eu estou dizendo isso? Porque Elias, irmãos, ele tinha o mesmo estilo, mesmas características de João Batista. Vocês lembram que João Batista era tinha bastante intrepidez. João Batista era corajoso, ousado, né? Falava palavras duras, falava a verdade, independente se fosse autoridade religiosa, pessoas poderosas, independente de quem fosse, né? Então, eles têm características parecidas, né? Elias e João Batista. Então, Elias era esse homem ousado, firme, que dava palavras duras quando precisava, um homem corajoso, que diante de Acabe ele diz: não vai haver chuva sobre a terra, segundo a minha palavra. A autoridade, irmãos, dada por Deus a ele, tá? Não é que Elias de um dia para o outro resolveu dizer para o rei que por conta dos pecados não haveria mais chuva sobre a terra. Isso ele disse debaixo da autoridade que Deus dava a ele. Então, irmãos, seguindo, no versículo 1, eu quero ressaltar, então, como eu estava dizendo, o juízo de Deus sobre a nação, sobre o povo iníquo, sobre os ímpios. Nós vivemos um tempo de muita angústia, né, de sofrimento, de incertezas, de obscuridade. Mas Deus tem levantado os servos dele, tem levantado profetas, homens do Senhor, tementes a ele, para trazer uma palavra de alerta, de juízo, de exortação. Infelizmente, mesmo diante de tragédias, de acontecimentos grandes na terra, de catástrofes, né, de pandemia, como a que nós estamos vivendo, infelizmente, irmãos, tem pessoas que não têm a percepção de que isso faz parte de um juízo de Deus, de uma forma de Deus sacudir, chacoalhar, chamar as pessoas ao arrependimento. Meus irmãos, quando tudo vai bem, é mais difícil das pessoas se alertarem, se voltarem para a palavra de Deus. Isso, infelizmente, é uma realidade. Então, muitas vezes, Deus permite tragédias, mortes, guerras acontecerem, para que pessoas se voltem para Ele. Isso, irmãos, apesar de ser um juízo de Deus sobre a nação pecadora, isso é uma forma de misericórdia. É uma forma de Deus mostrar: olhem o caminho que vocês estão tomando. É uma forma de Deus dizer assim: parem e pensem no que vocês estão fazendo. Elias, ele dá essa palavra a Acabe, e de fato, por mais de 3 anos, ficou sem chover nessa terra. Vocês imaginam o que era naquela época, séculos antes de Jesus? Aqui nós estamos falando de 700, por volta de 700 anos antes de Cristo. Vocês imaginem o que a falta de chuva traria de prejuízo, de desgraça para o povo. Irmãos, eles basicamente trabalhavam na agricultura, no cultivo de gado. Então, se não tem chuva, não tem pasto. Se não tem chuva, não nascem ervas, não nascem verduras, legumes,
falta alimento para as pessoas, falta alimento para os animais. Era, irmãos, um cenário de horror. E isso aconteceu naquela época. E foi Deus quem trouxe esse juízo sobre aquele povo, porque o povo estava completamente idólatra, rebelde. Então Deus chama ao arrependimento. Antes que Deus lhe destrua completamente, Ele chama ao arrependimento. Deus é misericordioso. Ele está pronto a dar a mão, a atender, a perdoar o pecador que se arrepende. Então, queridos, nessa época que não houve chuva sobre aquela terra, a fome se alastrou, a miséria aumentou e, infelizmente, ainda a maioria do povo, inclusive também o próprio rei Acabe, continuou com o coração endurecido. Nós vemos isso, não vemos? As tragédias ocorrem, vêm os problemas, vem guerra, vem doença, vem pandemia, mesmo assim tem pessoas que continuam na total rebeldia. Glória a Deus, irmãos, e graças a Ele, que em meio a toda essa situação de muitas vezes indiferença, há alguns que refletem e realmente se voltam para Deus. Há aqueles, sempre haverá aqueles que realmente reconhecem os seus caminhos tortuosos, reconhecem o seu caminho de pecado e percebe que precisa se voltar para Deus para não perecer. E não é só perecer fisicamente, mas não perecer eternamente. Amados, diz também, dentro desse texto, que Elias, ele foi cuidado por Deus. Deus usa de qualquer forma, de qualquer meio, irmãos, para cuidar de um servo seu. Perceba que Elias, ele estava numa condição completamente adversa. Ele era perseguido, ele era odiado pela maioria do povo, inclusive pelo rei, por Jezabel. Então Deus diz: sai daqui, vai para o outro lado do rio. E Deus cuidou dele lá. Os corvos levavam alimento, pão e carne para Elias. Então, mesmo em meio à crise, em meio a toda a dificuldade que nos cerca, devemos confiar em Deus, porque Ele cuida de nós, amém? E nós temos percebido isso em nossas vidas. Eu quero seguir, peço que vocês me acompanhem, no capítulo 18, ainda em 1 Reis, no capítulo 18, diz assim os versículos 1 e 2: Depois de muitos dias veio a Elias a palavra do Senhor no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Então Deus diz para Elias, para que ele saísse do lugar onde ele estava e se apresentasse a Acabe, ao rei Acabe, porque Deus tinha resolvido mandar novamente chuva sobre a terra. E no versículo 2 diz que Elias então foi se apresentar a Acabe, e diz que a fome era extrema em Samaria. Era um cenário trágico naquela terra por conta de mais de 3 anos sem chuva. E eu quero aqui, irmãos, comentar com vocês alguns aspectos. Nesse mesmo tempo que Deus manda Elias se apresentar a Acabe, dizer para ele que haveria novamente chuva sobre a terra, nesse mesmo período, Acabe manda seu mordomo Obadias procurar por ervas perto de rios, perto de lagos. Então Acabe, ele sai também à procura de ervas e manda Obadias
seu mordomo também por outro lado, porque os animais estavam morrendo, e os animais morrendo, aí ia piorar a situação da fome. Além de servir de alimento, os animais também serviam para diversas outras coisas, né? Para levar bagagem, para deslocamento. Então Acabe manda Obadias, seu servo, procurar ervas perto de algumas fontes de água. E então Obadias encontra Elias, que Obadias estava procurando por ervas para os animais, e Elias estava indo ao encontro de Acabe. E eles se encontram e eles conversam. Então Elias diz para Obadias dizer para Acabe que ele ia ao seu encontro, que ele ia conversar com Acabe. E nesse tempo já tinha acontecido duas outras coisas que eu quero ressaltar, destacar também para vocês. Uma é que Acabe já tinha procurado Elias por toda aquela região. Ele estava desesperado procurando Elias, porque Elias disse que não ia chover sobre a terra e sumiu. Quando foi passando os meses, foi passando o tempo e realmente não vinha nenhuma chuva sobre a terra, imagine, Acabe ficou desesperado, procurou Elias por tudo que foi lugar naquela região. Obadias até diz isso para Elias, né? É subentendido, irmãos, que provavelmente quando Acabe ouve essa palavra de Elias da falta de chuva, ele não deu muita atenção. Provavelmente ele não deu muito crédito para essa palavra. Mas, conforme foram passando os meses e o ano, Acabe viu realmente a palavra está se cumprindo. E aí, queridos, ficou desesperado e procurou Elias por tudo que foi canto e não encontrou. Elias só apareceu quando Deus mandou ele de volta. Outra coisa que eu quero também comentar com vocês é que Jezabel já tinha mandado matar, irmãos, todos os profetas do Deus de Israel. Queridos, essa mulher era o próprio demônio. Jezabel era muito cruel, muito má, não tinha nenhum tipo de amor, consideração por ninguém, e ela tinha mandado matar todos os profetas de Deus, irmãos. Em meio a tudo isso, chega então Elias diante de Acabe. Acompanhe comigo no versículo 16, aí no capítulo 18 ainda, eu vou ler do 16 ao 18. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e ele o anunciou, e Acabe foi encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu perturbador de Israel? Respondeu Elias: Não sou eu que tenho perturbado a Israel, mas és tu e a casa de teu pai, por terdes deixado os mandamentos do Senhor, e por terdes tu seguido os Baalins, ídolos, né? Amados, olha o que Acabe diz para Elias, no versículo 17: És tu perturbador de Israel? Queridos, um rei imoral, perverso, idólatra, diz para o profeta, o homem de Deus, ele pergunta assim: você que é o perturbador de Israel? Então quer dizer, o perturbador era Elias, não era ele mesmo, não era o próprio povo. O que eu penso quando eu leio esse versículo? Vocês também provavelmente já viram, já passaram por isso. Muitas vezes o crente ele é acusado de perturbador, não é isso? Levanta a mão quem já ouviu algo desse tipo, que o crente é perturbador, que o crente é ele que traz ali a desarmonia, né, para o local. Por que isso acontece? O cristão, o servo de Deus, ele testemunha do Senhor, e ele, com sua vida e com a sua mensagem,
ele confronta o pecador com a palavra de Deus. Ele mostra para o pecador, o ímpio, que o ímpio está no caminho afastado de Deus, no caminho da condenação, que ele precisa se arrepender e caminhar com o Senhor. Então, essas pessoas que não querem saber de Deus, da sua palavra, têm o crente como um perturbador, que atrapalha o bom andamento, aquela pessoa chata, inconveniente. Eu não estou falando daqueles que de fato, são pessoas que de fato são inconvenientes no ambiente. Eu estou falando, irmãos, simplesmente pelo testemunho e pela palavra pregada. Por nossa vida, nossas palavras confrontarem o ímpio, o pecador, ele fica com essa ideia, Então, Acabe diz que Elias que é o perturbador. Como pode? Se Elias era um servo temente a Deus. Mas o cenário era de quê? De total perversão, total desvio da palavra de Deus. Então, para Acabe e para o povo, qualquer pessoa justa, honesta, íntegra, que prezava pela verdade e pelo amor ao próximo, qualquer pessoa que assim agia era aquele diferente, era esse o perturbador. Amados, não tenhamos medo de sermos rotulados por perturbadores, por pessoas que trazem o problema, a desarmonia. Não tenham medo dessas acusações, porque isso tem um inimigo por trás. E vocês sabem muito bem que os profetas, eles foram perseguidos, foram mortos por causa do testemunho do Senhor. Vocês sabem muito bem o que aconteceu com Jesus, com os apóstolos, por causa de sua vida e de seu testemunho. Nesse mundo hostil, corrompido, a maioria das pessoas vão ser contra os crentes. Mas isso não é para nos desanimar. Primeiro, porque nós glorificamos a Deus com nossas vidas. Segundo, porque as pessoas chegam ao arrependimento, conhecem a Deus por meio da mensagem pregada, por meio do testemunho da igreja. Então podem 5, 10 se colocarem contra você, mas se um se arrepende e é resgatado por Deus, amém por isso, glória a Deus. Então devemos perseverar no nosso caminho, na nossa obediência a Deus, no temor, independente de acusações, irmãos, porque nós estamos do lado de Deus, do lado do seu Filho Jesus Cristo. Isso é o que mais importa. Importa antes agradar a Deus do que aos homens, Vamos seguindo então. Além de perturbadores, os crentes também são acusados de uma outra coisa. São acusados de... Isso eu vou agora ampliar para o mundo. Os crentes são acusados de pessoas que atrapalham o progresso da humanidade. Os cristãos são o atraso da evolução. Irmãos, isso é um fato. E isso aí está em cabeça de autoridades, de filósofos, de cientistas e por aí vai. Você pode ter certeza que tem muita gente que pensa assim. Por quê? Porque o cristão ele conserva os ensinamentos bíblicos, os mandamentos de Deus, o testemunho de Cristo. Então ele atrapalha esse progressismo, esse avanço que vemos no mundo contra Deus, contra a sua palavra, contra os princípios e valores judaico-cristãos. Então, o mundo vê isso como algo que atrapalha o progressismo, entre aspas, chamado progressismo, aí, os que defendem, por exemplo, aí, ideologias de gênero, que defendem aí
microchip no cérebro das pessoas, esses avanços aí, né? Enfim, casamentos de tudo que é tipo, sem nenhum escrúpulo, pai com filha, enfim, por aí vai. Todos esses pensamentos, essas filosofias, essas ideologias, né, totalmente contrárias a Deus, isso eles colocam como avanço, mas conservar princípios e valores e mandamentos de Deus, isso é atraso. Isso é um fato que nós percebemos claramente no mundo. Continuando, queridos, eu quero ler com vocês, aí no capítulo 18 ainda, versículos 19 ao 24. 19 ao 24. Nós vimos então que Elias esteve então diante de Acabe, e Elias diz assim para Acabe, acompanha comigo o versículo 19: agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera que comem da mesa de Jezabel. Elias então diz: perturbador na verdade ao Senhor e à casa do seu pai, porque vocês se colocam contra Deus, vocês quebram os mandamentos de Deus e vocês são totalmente idólatras e imorais. E aí ele diz assim, no 19: faz o seguinte, rei, reúna no Monte Carmelo, juntamente comigo, todos os profetas de Baal e de Azera, deuses pagãos, né? Estavam sendo adorados ali pelo povo israelita. No versículo 20 diz que Acabe convocou todos os filhos de Israel, todos os representantes, os principais do povo, o rei convocou, e os profetas também, conforme Elias tinha pedido. Diz no versículo 21, e Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. O povo, porém, não lhe respondeu nada. O que Elias diz aqui diante do povo que estava reunido ali em volta dele? Ele fala assim: até quando vocês cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar em cima do muro, sem rumo, sem saber exatamente para onde ir? Porque o que acontecia ali é que eles eram idólatras, conforme eu já comentei aqui, adorando outros deuses como Baal, mas eles não deixavam de oferecer sacrifícios e adorar o Deus de Israel. Só que isso não valia de nada, porque eles estavam colocando o Deus de Israel como mais um dos deuses. Elias diz para eles assim: até quando vocês vão ficar nessa indecisão, dessa forma? Muita gente, irmãos, como esse povo aqui da época, está em cima do muro. Ora está dentro da igreja, ora está no meio do mundo, nas coisas do mundo, no agrado do mundo. Ora está louvando a Deus, ora está cantando coisas indecentes, coisas imorais. Ora diz que anda com Cristo, mas serve ao dinheiro, ou serve ao seu próprio eu, né? O seu Deus é o próprio ventre. É necessária uma decisão, uma posição, queridos. Conforme o profeta Elias disse para eles, eu digo, para vocês, saiam de cima do muro. Até quando vocês vão ficar nessa situação? Vai servir a Deus ou vai servir ao mundo? Vai servir a Deus ou ao dinheiro? Ou aos bens? Ou ao seu próprio eu? É necessário uma posição firme junto a Deus, caminhar com Ele, irmãos.
desconsiderando todas as outras coisas que nos desviam dos seus caminhos. Além disso, há religiões também, né, seitas e religiões, onde a pessoa considera Deus, né, fala de Deus, fala de Jesus, mas fala também de santo esse, santo aquele, né, intercessor tal, guia tal, ou seja, misturando tudo, quando na verdade há um só Deus, Senhor Jesus Cristo, quando na verdade há só um mediador, um guia, um mestre, né, Jesus, e Deus o Pai, o Criador dos céus e da terra. Então há um só Deus e um só mediador. Precisamos sair da indecisão. É um alerta que a palavra de Deus traz, é um alerta que nós trazemos para cada um de vocês. Seguindo aqui, o profeta Elias diz: se Deus é o Senhor, segue a Ele. Mas se não, segue esses outros deuses aí então que você considera. Agora é o seguinte, continua Elias, versículo 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Então, do lado de Deus de Israel, só tinha Elias naquele momento ali, mas de Baal tinham 450 profetas. 23. Desse-nos, pois, 2 novilhos, proposta de Elias, e eles escolham para si um dos novilhos e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu prepararei outro novilho e porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Presta atenção aqui, entenda o que está acontecendo. Elias está reunido com os profetas de Baal, os representantes do povo estão todos ali. Aí Elias diz assim: vamos separar 2 novilhos, vou lançar o desafio. Um novilho eu vou preparar, vou despedaçá-lo, vou colocar lenha, mas não vou tocar fogo, vou deixar ele lá prontinho, e vocês, profetas de Baal, façam a mesma coisa, deixa tudo prontinho aí, mas não coloca fogo. E aí ele diz assim, versículo 24: então invocai o nome do vosso Deus. Invoque o nome de Baal, de Azera ou Azerá, invoquem aí vocês, os 450 que eram os profetas ali desses deuses. E eu invocarei o nome do Senhor, ainda no versículo 24. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. Olha o desafio lançado por Elias. Irmãos, presta atenção na confiança que ele tinha no seu Deus. Será que nós temos essa confiança no nosso Deus? Que é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o mesmo Deus de Israel, o mesmo Deus dos cristãos. Elias diz: o Deus que mandar fogo para queimar o sacrifício, esse é o verdadeiro Deus. E todo o povo então disse: essa palavra é boa. Todo mundo concordou, todo mundo quis ver isso, né? Todos que estavam ali concordaram com isso. Não, então faça, vamos lá. Então, o que aconteceu? Elias disse: vocês, profetas de Baal, comecem. Isso aqui, irmãos, foi desde a parte da manhã. Elias disse: vocês comecem, clamem aos seus deuses, invoquem, peçam para eles mandarem fogo sobre esse holocausto. Aí o que aconteceu? Esses profetas de Baal começaram as suas orações, os seus rituais, seus clamores, a sua invocação, e a hora foi passando e nada acontecia, e a hora foi passando, e nada, irmãos, nenhum sinal, de forma que já estava dando no meio da tarde, e nada. Os profetas de Baal já tinham se cortado, né, já tinham feito todo o escândalo possível, gritado, berrado, né, rolado, pulado, tinham feito de tudo já e nada aconteceu.
Estava lá o novilho, a lenha, tudo lá da mesma forma. O que acontece então? Vem comigo no versículo 36, ainda aí no capítulo 18. Diz assim: sucedeu, pois, que sendo já a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra tenho feito todas estas coisas. Continua Elias: responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Amados, agora chegou a vez do profeta Elias clamar ao seu Deus. Então deu horas e horas e nada aconteceu com os profetas de Baal e com seu sacrifício. Então chega a hora de Elias. Elias então faz essa oração, ele clama a Deus. Ele diz: Senhor, se manifeste, mande fogo do céu para que esse povo veja. Queridos, e o que acontece logo que Elias ora, logo que ele invoca ao verdadeiro Deus? Versículo 38: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Amados, presta atenção na coisa tremenda e grandiosa que aconteceu aqui, queridos. Eu quero aqui também destacar que quando estavam ali prontos os sacrifícios, Elias pediu que, antes que ele invocasse a Deus, ele pediu que enchessem de água. Presta atenção. Além de não tocar fogo, Elias pediu que enchessem, que jogassem baldes de água por cima do novilho e da lenha, de forma que o rego chamado aqui era uma valetinha em volta, tá? Uma espécie de valetinha em volta, que encheu de água ali. Então estava tudo úmido, tudo molhado. Quando desce fogo do Senhor, queridos, quando desce esse fogo que vem de Deus, queima o holocausto, queima a lenha, queima a pedra, queima toda a água, queima tudo. Esse é o grande Deus de Israel. Glória a Deus por isso, porque Deus responde, Deus mostra a sua grandiosidade. Amados, diz no versículo 39 que quando o povo viu isso, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: ó Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então aquele povo, quando viu esse evento, fogo descendo e queimando tudo ali, o povo então se prostrou e disse: há um só Deus, o Senhor de Israel é Deus. Amados, dentro dessas lições que eu já venho destacado no decorrer da mensagem, nós percebemos aqui que o profeta Elias sabia, conhecia o Deus em quem ele cria. Esse evento, irmãos, esse fato é um exemplo para nós de fé, de confiança no agir de Deus. Imagina vocês, diante de todo aquele povo, Elias lançar esse desafio. É preciso coragem ou não é? É preciso ousadia ou não é? Nós precisamos ser ousados, irmãos, corajosos como Elias. Não tenham medo das adversidades, daquilo que está diante de nós no mundo, que tenta nos oprimir, porque o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos, Ele tem todo o poder, e Ele está no controle de tudo. O Deus que nós servimos
tem tudo em tuas mãos, em suas mãos. Nada há que Deus não possa fazer. Então confiemos nele. Sigamos o exemplo do profeta Elias. Mesmo sozinho, entre aspas, porque Elias não estava sozinho, né? O Senhor estava com ele. Mas ali, aparentemente, mesmo sozinho, Elias não temeu, não titubeou. Muitas vezes nós nos vemos sozinhos, né? Ali no local de trabalho, ou no local onde estudamos, em algum local que frequentamos diariamente, ou até no meio da família. Às vezes nós nos vemos sozinhos como crentes, como seguidores de Jesus. Mas isso não pode nos impedir de testemunhar, de ter coragem e ousadia, porque o poder vem de Deus e Ele dá autoridade aos seus. Compreendendo, irmãos, isso? O Senhor dá poder e autoridade aos seus. Lembra que Jesus disse isso aos discípulos, né? Jesus disse: "Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, sobre todo o poder das trevas." Muitas vezes nós não colocamos isso em prática, por isso que muitas coisas não acontecem muitas vezes em nossas vidas. Precisamos colocar em prática o poder que Deus nos dá, confiar, colocar em prática a autoridade, mas não é, queridos, a nosso bel prazer, né? De qualquer jeito. Mas isso serve para aqueles que temem a Deus, que buscam uma vida de acordo com a sua vontade. Os piedosos, esses têm autoridade e poder dados por Deus. Terminando, irmãos, a nossa palavra, eu quero também dizer o seguinte, que os sinais, eles são importantes. E o que aconteceu aqui foi mais um sinal de Deus. Na época do profeta Elias, com a queima desse holocausto. Na época de Jesus, pediram a ele um sinal também, vocês lembram disso? Dê-nos um sinal. Jesus já tinha dado inúmeros sinais. Ninguém operou mais sinais, né, prodígios e milagres do que Jesus Cristo. Mas os líderes religiosos hipócritas pediram para Jesus: nos dê um sinal. Jesus falou para eles: geração perversa, má, nenhum sinal será dado senão do profeta Jonas. Jesus estava se referindo a ele ficar 3 dias no túmulo, assim como Jonas ficou 3 dias na barriga do grande peixe, e ao 3º dia Jonas foi lançado fora, Jesus ressuscitou, saiu do túmulo. Então Jesus diz: esse sinal é que será dado a vocês, porque o que eles estavam querendo, na verdade, era algo desse tipo aqui, que naquela hora ali descesse fogo do céu, alguma coisa que semelhante a isso. Mas Jesus já tinha operado inúmeros sinais e eles não tinham crido. Presta atenção no que eu vou falar agora, irmãos. Os sinais são importantes, mas não é o sinal que vai fazer com que a pessoa tema e ame a Deus. Vocês já perceberam isso? Durante toda a história foi assim e é assim até hoje. Não é ver o sinal que vai fazer a pessoa amar, adorar ao único e verdadeiro Deus, irmãos. Porque se fosse assim, o povo de Israel não tinha se desviado, porque o que não faltaram foram sinais e maravilhas de Deus. Se fosse assim, todos tinham crido na época de Jesus, porque ele curou de lepra, curou paralítico, ressuscitou mortos, multiplicou pães. Jesus fez de tudo. E o que aconteceu? Rejeitaram ele. Então, irmãos, os sinais é para mostram ali o agir de Deus, o poder de Deus, ali aos nossos olhos físicos. Mas se a pessoa não se quebrantar de coração, não adianta sinal. Pode o morto ressuscitar, que não vai adiantar. É necessário quebrantamento de coração, arrependimento. Nós precisamos amar a Deus pelo que Ele é.
não pelo sinal, não pelo que Ele faz, mas amar a Deus pelo que Ele é, porque Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é o Salvador, Deus criou todas as coisas e nos deu a vida. Amemos a Deus pelo que Ele é. Não fiquemos esperando sinais, porque está mais do que provado durante toda a história e até hoje, quantas vezes Deus opera um sinal, acontece um milagre, uma cura na vida de uma pessoa ou uma pessoa próxima a ela, um seu ente querido, a pessoa estava desesperada, clamando a Deus, pedindo ajuda, foi na igreja, pediu oração, Deus faz. O que acontece muitas vezes? Da uma semana, um mês, a pessoa não procura mais Deus, não quer saber da sua palavra. Amados, se não houver verdadeiro quebrantamento, arrependimento, não adianta sinal. Que isso fique bem claro para nós. Precisamos amar a Deus de todo o coração, todas as forças, toda a alma, pelo que Ele é. Amém? Glória a Deus por isso. Assim, vamos então nos colocar de pé.